um feixe de luz monocromático com um comprimento de onda igual a 500 nanômetros, né? Lembra que esse Nzinho aqui, ó, é um prefixo de unidade de medida que corresponde a 10 elevado a menos 9, nesse caso o quê? Metros. Incide do ar sobre uma placa de vidro da lateral de um aquário, imaginou? Sabendo que o feixe de luz faz um ângulo de 30 graus com a normal à interface ar-vidro, assinale o que for correto. Dados: N do ar igual a 1, N do vidro igual a 1,5, N da água a 1,3 e C, que é a velocidade da luz no vácuo, 3,10 metros por segundo. 0,1. O raio de luz se propaga na água em uma direção que faz um ângulo menor do que 30 graus com a normal à interface vidro-água. Essa acho que era a mais interessante dessa aqui. Vamos desenhar? Dessa questão. Vamos desenhar bem grande, bem grossa a face de vidro para ficar bem claro. Então está aqui o vidro. Desse lado eu tenho ar. Aqui eu tenho vidro. E desse lado eu tenho água, tá? Isso é uma das laterais do aquário, onde a luz está chegando. Ele falou que o feixe de luz chega fazendo 30 graus com a normal à interface vidro-água, que é essa aqui, ó. Essa linha aqui. Então, vamos fazer a normal aqui, por exemplo, aqui, né? Faz 90 graus. E vou fazer a interface aqui vidro-água. Vou exagerar um pouco esse ângulo de 30, tá? Para ficar mais claro. 30 graus com a normal, é assim que ele descreveu. Tá, o que eu sei? Que quando o feixe, o raio de luz, como ele chamou, passar para o vidro, ele vai se aproximar da normal, porque o índice de refração do vidro é maior que o do ar, ó, 1,5 e 1. Então, ele vai se aproximar da normal. Então, esse ângulo aqui, ó, vai dar uma quebrada. Vamos fazer assim, ó. Esse era o caminho que o raio de luz estava indo. Aí ele dá uma quebrada aqui, ó, de verde. Esse aqui é o ângulo que ele dobrou, né? Porque esse aqui é o ângulo de incidência. Eu não vou usar a lei de Snell aqui, tá? Eu vou usar a ideia de quanto o raio dobra quando passa de um meio para outro. Eu quero que vocês tenham essa ideia. Não precisa fazer lei de Snell Descartes. Acho que não era a intenção do examinador, porque a conta não fica muito boa de fazer. E esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de refração ao entrar aqui na interface. Diminuiu, né? Quebrou para dentro, por quê? Passou de um meio menos refringente para o meio mais refringente. Agora ele vai passar esse eixo, ele bateu aqui, ó, aqui vamos fazer a normal. Observe que esse ângulo que ele faz com a normal aqui é exatamente fazer da mesma cor. Esse rosa que eu fiz aqui, porque eu tenho duas paralelas, a normal de uma face do vidro e a normal a outra face do vidro. Aqui é da interface ar-vidro, aqui é da vidro-água. Mas elas são paralelas. Portanto, esse ângulo aqui e esse daqui ó, ficou um pouco poluído. Devia ter feito um ângulo mais inclinado ainda, mas tá. Mas dá para ver que são alternos internos. Portanto, esse ângulo que eu pintei de rosa aqui é igual a esse que eu pintei de rosa aqui em cima. O que vai acontecer agora? Ele vai passar do vidro para a água. A água tem um índice de refração menor que o do vidro, 1,3, o vidro é 1,5. Porém, não é tão diferente quanto é do ar para o vidro, que foi de 0,5 de diferença, aqui é só de 0,2. Então, ela vai se afastar do normal, mas não vai se afastar a ponto de voltar a ser 30 graus. Não vai, se aqui fosse ar de novo, aí ele ia desdobrar o que ele dobrou e ele ia voltar a ser 30 graus com a normal. Mas não, é do vidro para a água. Ele vai se afastar do normal, mas não tanto. Então, vai desdobrar um pouquinho aqui. Vou aumentar um pouco esse ângulo aqui. Mas eu posso afirmar que esse ângulo que ele faz com a normal, esse ângulo aqui, ó, chamar de θ, com certeza é menor do que 30, porque ele não desdobra tudo que ele dobrou ao entrar o vidro, porque a diferença do vidro para a água, de índice de refração, é pequena se comparado com o do ar para o vidro. E eu quero que vocês não esqueçam de uma coisa, que tem caído cada vez mais. Tá? Vou ser bem informal aqui. O quanto a luz, colocar entre aspas, dobra, é
diretamente relacionado à diferença entre, não ao índice de refração, mas sim a diferença entre os índices de refração do meio incidente, né, onde a luz vem, e do meio refratário. Vou colocar aqui, eu não sei se essa palavra está para o qual a luz passa, né, refrata. Tá certo. Então, quanto maior a discrepância, a diferença entre o índice de refração de um meio para o próximo, mais ela dobra, ou para dentro, né, se for de menos para mais refringente, ou para fora, abrindo, fugindo da normal a superfície quando ele é do mais para o menos refringente. Então, por isso que eu posso afirmar, mesmo sem precisar fazer cálculo, e pela lei de Snell você chegava no valor do seno, que você acabava podendo provar que era menor do que o seno de 30. E aí você sabe que se o seno de 0,90, se o seno é menor é porque o ângulo é menor. Porque quanto maior o ângulo, maior o seno dele, de 0,90. Mas não precisava, e fica para mim, na minha opinião, muito mais claro você ver assim. Ela vai dobrar um tantão, porque a diferença daqui para cá é de 0,5, vai dobrar para dentro muito, e na hora de dobrar de volta para fora é de 0,2 a diferença de um meio para o outro, do vidro para a água. Então não desdobra tudo que dobrou. Então não volta a ser 30, fica menor que 30. Tá? Por isso, eu posso afirmar sim que o ângulo é menor do que 30. O raio de luz se propaga na água em uma direção que faz um ângulo menor do que 30 com a normal interface vidro-água. Tá? Então, essa aqui, 0,1, está correta. Essa primeira é mais difícil de analisar por causa desse nuance que muita gente não presta, não grava isso, às vezes o professor não dá tempo de falar, enfim. 0,2. A velocidade de propagação da luz no vidro é menor do que a velocidade de propagação na água. Gente, a velocidade de propagação da luz tem a ver com o índice de refração, né? Vamos lembrar aqui, 0,2. Vamos lembrar que o índice de refração pode ser determinado por velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz naquele meio que eu estou analisando. Tá? Então, quanto maior for o índice de refração daquele meio, que a C é a velocidade da luz no vácuo, é uma constante. Quanto maior for o índice de refração, mais lenta, menor será a velocidade da luz naquele meio. Então, vamos lá? A velocidade de propagação da luz no vidro é menor do que a velocidade de propagação da luz da água. Vamos ver. O vidro tem maior índice de refração. Portanto, a velocidade da luz no vidro é menor. A água tem um índice de refração menor que o do vidro, 1,3. Portanto, a velocidade da luz na água é maior do que a velocidade da luz no vidro. Ou seja, a velocidade da luz no vidro é menor que a velocidade da luz na água. No vidro é menor do que a da água. Perfeito. O comprimento de onda da luz no vidro e na água é o mesmo do que no ar? Não. O que se mantém quando a luz passa de um meio para o outro? A velocidade muda. O que se mantém é a frequência quando se passa de um meio para o outro. Tá? Quando quando um feixe de luz passa de um meio para outro, a velocidade e o comprimento de onda mudam. A frequência se mantém. Então, analisa comigo. Equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Como eu falei, você tem que saber que a frequência é constante. Portanto, velocidade e lambda são diretamente proporcionais. O comprimento de onda da luz no vidro e na água é o mesmo do que no ar? Não. Quanto maior a infração, menor vai ser aquela velocidade e menor será o comprimento de onda, que a frequência não muda. Então, quando ele passa daqui para cá, a velocidade cai, portanto, o comprimento cai. Quando ele joga do vidro para a água, a velocidade aumenta, então o comprimento de onda aumenta um pouco, mas não volta a ser como era do ar. Não. Então, basta saber aqui que o comprimento de onda, quando você passa de um meio para o outro, o comprimento de onda se altera de acordo com a velocidade. É diretamente proporcional, já que a frequência não muda. Cai a velocidade,
cai o comprimento de onda. Então, não é o mesmo. Tá? 0,4 está errado. Incorreta. 0,8. Se o feixe de luz incidir perpendicularmente à placa de vidro, não é mais 30 graus, então agora é perpendicularmente, ele não sofrerá desvio em nenhum dos meios. Sim, é verdade. Aqui, ó. Se ele incidir perpendicularmente, significa que ele vem, vou fazer aqui, por cima da normal. Quando o ângulo vem por cima da normal, ele mesmo que passe de um meio, de um índice de refração para um meio diferente, por isso que eu gosto de falar que o pessoal fala assim, quando acontece a refração, o raio de luz muda de direção. Nem sempre. Eu posso garantir que se o índice de refração for diferente, que ele muda de velocidade, a luz, a onda. Quando passa de um meio para outro, se o índice de refração for diferente, ele muda de velocidade, isso eu garanto. Mas mudar de direção nem sempre, por causa desse caso. Quando ele faz exatamente 90 graus com a superfície, ou seja, ele passa em cima da normal, faz um ângulo de zero, faz um ângulo de incidência igual a 0 graus, ou radianos que seja, ele não desvia. E aí, quando ele chegar aqui do outro lado, ele vai chegar com 90 graus, já que essas faces aqui são paralelas, né? É a parede de um aquário, e não vai desviar de novo. Então, ele vai passar reto, sem sofrer qualquer desvio. Né? Se você olhar aqui, ó, coloca a lei de Snell-Descartes aqui, ó. N do meio de refração vezes o seno do ângulo de refração é igual a N do meio de incidência é igual ao seno do ângulo de incidência, vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice do meio de refração, vezes o seno do ângulo de refração. Quando esse ângulo de incidência é zero, quanto que é o seno de zero? Isso aqui tudo fica zero. Tá certo? E aí não importa quais sejam os índices. NI vezes zero igual a NR vezes seno de R, ó. O seno de R vai acabar dando NI vezes 0 dá 0, 0 por NR dá 0. Portanto, o ângulo de refração também vai ser 0 graus ou radianos que seja, com a normal. Passa reto. E não sofre desvio, mesmo o índice de refração ser diferente. Então, cuidado. Não é sempre que quando a luz passa de um meio de índice de refração para outro índice de refração diferente do primeiro, que ela vai desviar. Porque tem essa exceção. Quando o ângulo com a normal for 0. Né, quando ela incidir perpendicularmente à superfície. Agora, você garante que a velocidade diminui quando vai para o meio mais refringente e aumenta quando vai para o meio mais refringente. Então, cuidado em ter essa ideia de que refrator desviou. Quase sempre, mas não é sempre. Certo? Diz a questão a 0,8, fala que se o feixe incidir perpendicularmente à placa de vidro, ela não sofrerá desvio em nenhum dos meios. Sim, ela vai passar tudo reto, sem desviar nenhum. Correto. 16. A frequência das ondas eletromagnéticas que correspondem ao feixe de luz em questão é 6 vezes 10 a 14 Hz. Então, vamos fazer conta, finalmente. Acho que é a única item aqui que teve continha. Como que eu vou fazer isso aqui? Equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Ele quer saber a frequência das ondas eletromagnéticas que correspondem. Então, se eu quero saber a frequência, porque é sempre a mesma, basta eu pegar o quê? O comprimento, né? Um feixe de luz monocromático com um comprimento de onda tal, então esse comprimento aqui é o quê? Incide do ar sobre a placa. Então isso aqui era no ar, que o comprimento dele vai mudar quando passar pelo vidro. Então isso aqui é no ar, eu posso considerar no vácuo, né? Ele podia ter dado clareza a isso, mas tudo bem. Incide do ar sobre uma placa de vidro da lateral de um aquário, blá blá blá. Então o que eu vou pegar? Eu tenho a velocidade da luz no vácuo ou no ar, que eu vou supor que é aproximadamente, até porque falou N do ar é 1, ó, que é o N do vácuo. Então eu posso afirmar que eu posso ter eu tenho essa velocidade, se o N do ar é 1, é porque a velocidade da luz no ar está igualzinha do vácuo, beleza? Então, eu vou pegar o comprimento no ar e a velocidade no ar, que é o Czinho, e pronto. Vou colocar aqui 3 vezes, só que tem que tomar cuidado com as medidas. Aqui é 3 vezes 10 oitava, metros por segundo, e o comprimento está em nanômetros, tem que passar para metro, é 500 vezes 10 a menos 9 metros. 500 vezes 10 a menos 9, frequência. Então, a frequência, vamos mudar aqui para 30, fica melhor? 30, 3 vezes 10 oitava é o mesmo que 30 vezes 10 a sétima. Não é, gente? Se aqui eu multiplico por 10 para virar 30, eu compenso aqui dividindo por 10, coloquei com uma mão, tirei com a outra, com elas por elas. 3 vezes 10 oitava e 30 vezes 10 a sétima,
é o mesmo número. E aí passo 5 vezes 10 a menos 9 dividindo. Estava multiplicando o f, né? Por que eu escrevi lá 30? Já é uma manha, né? É malandragem. Malandragem no bom sentido. Porque fica mais fácil. 3 por 5 eu teria que fazer 0,6, depois ajeitar. 30 por 5 já dá uma conta de tabuada e já dá um valor em notação científica. 30 por 5 dá 6. E aqui tem uma divisão de potências de mesma base. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. 7 menos 9. Tá brincando que eu errei conta. Multipliquei por 10. Onde que eu estou errando conta? É 500 nanômetros. Eu coloquei 5 nanômetros. Ah, de novo. 500 vezes 10 a menos 9, F. Então tá, então eu vou aproveitar para brincar de novo com 3, para vocês aprenderem de uma vez por todas. Não, vou deixar aqui o 30. Vou brincar agora com 500 aqui. Ficou 30 vezes 10 a sétima. E o 500 eu vou escrever com 5 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 9. Pronto. Né? 500 é 5 vezes 10 ao quadrado. Tudo para fazer o 30 vezes 5 é igual a 6. E aqui vai ficar 10 a sétima. E embaixo vai ficar 10 a menos 7. Concordam? Quadrado, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 9. Mantém a base, soma os expoentes. 2 somado com menos 9 dá menos 7. Né? Que é 2 mais menos 9 é 2 menos 9. Agora divide. Potência de mesma base, fica 7 menos 7, que dá 7 mais 7, que dá 14. Como eu fiz tudo no SI, deu a frequência em Hz. 6 vezes 10 a 14 Hz era a frequência dessa luz aí, monocromática. Bateu. Correto. 16 com 8, 24. Com 2, 26. Com 1, 27.